Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Hoje, dia 5 de junho, nós já estamos aí, iniciando mais um mês com a graça de Deus, segunda-feira da 9ª Semana do Tempo Comum. Hoje a igreja celebra a memória de São Bonifácio, bispo e mártir. Por isso nós estamos com a estola vermelha. São Bonifácio foi aquele apóstolo de Cristo, que procurou se dedicar com grande empenho na transmissão da palavra de Deus, praticando, testemunhando e levando o evangelho a vários povos e nações. Foi morto à espada. Que Deus conceda também a nós a graça de perseverarmos firmes, como Jesus no Sermão da Montanha nos diz, Bem-aventurados os que forem perseguidos por causa de mim, porque deles é o reino dos céus. Então, hoje é o Evangelho de Marcos, capítulo 12, de 1 a 12. Ouçamos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a falar aos sumos sacerdotes, mestres da lei e anciãos, usando parábolas. Um homem plantou uma vinha, cercou-a, fez um lagar e construiu uma torre de guarda. Depois, arrendou a vinha a alguns agricultores e viajou para longe. Na época da colheita, ele mandou um empregado aos agricultores para receber a sua parte dos frutos da vinha. Mas os agricultores pegaram o empregado, bateram nele e o mandaram de volta sem nada. Então o dono da vinha mandou de novo mais um empregado. Os agricultores bateram na cabeça dele e o insultaram. Então o dono mandou ainda mais outro, e eles o mataram. Trataram da mesma maneira muitos outros, batendo em uns e matando outros. Restava-lhe ainda alguém, seu filho querido. Por último, ele mandou o filho até os agricultores, pensando: eles respeitarão meu filho. Mas aqueles agricultores disseram uns aos outros: esse é o herdeiro, vamos matá-lo e a herança será nossa. Então agarraram o filho, o mataram e o jogaram fora da vinha. Que fará o dono da vinha? Ele virá, destruirá os agricultores e entregará a vinha a outros. Por acaso não lestes na Escritura: a pedra que os construtores deixaram de lado tornou-se a pedra mais importante? Isto foi feito pelo Senhor e é admirável aos nossos olhos? Então os chefes dos judeus procuraram prender Jesus, pois compreenderam que havia contado a parábola para eles. Porém, ficaram com medo da multidão e por isso deixaram Jesus e foram-se embora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, esta passagem, assim podemos dizer, é um pensamento clássico de Jesus. Marcos narra dessa forma bem clara, objetiva, onde Jesus, contando a parábola, ele fala dele mesmo, Aqui é narrada toda a história da salvação até Jesus, onde Deus, por amor ao seu povo que ele criou à sua imagem e semelhança, ele a cada período, a cada tempo enviava os seus mensageiros. E estes todos foram rejeitados pelo aqueles que
iriam receber, né, a notícia, a boa nova. Não tiveram uma receptividade, né, um acolhimento. Portanto, chegando à plenitude dos tempos, ele pensa, vou enviar o meu filho. Quem sabe a ele eles obedecem, né? E da mesma forma também o rejeitaram. O filho quem é? É Jesus. E da mesma forma o fizeram. Interessante que São Marcos deixa transparecer também que os chefes dos judeus, né, os doutores da lei, os anciãos, compreenderam a parábola que Jesus havia contado. Sabia que Jesus estava falando diretamente para eles, né? E aí os agricultores, vendo que era o filho, o herdeiro, vamos matá-lo, né, e tomar posse da vinha. Não foi diferente o que aconteceu, né? Jesus estava já narrando a sua morte, a sua paixão. Foi o que fizeram. Mataram e o jogaram ainda fora da vinha. Por isso, queridos irmãos e irmãs, estejamos atentos, né, aos sinais dos tempos, a tudo aquilo que está à nossa volta, para que com a graça, né, e a luz do Espírito Santo, a gente possa aí interpretar os desígnios de Deus e também procurar realizar a vontade do Pai que está, né, nos céus. Portanto, Jesus deixa este exemplo para todos nós. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular para muitos. Isto é, para mim, para você, para tantos quantos, né, que tiveram a graça, a oportunidade de chegar até nós hoje o Santo Evangelho. Não tenhamos medo das perseguições por causa do Evangelho de Cristo, né? Como ele mesmo diz, da minha palavra e do meu Evangelho, porque deste é o reino dos céus. Se a gente está sofrendo perseguições por causa de Cristo, é porque a gente está no caminho certo. Não desista, não desanime, não pule do barco. Persevere, busque em Deus, né, a força para ser verdadeiras testemunhas do seu amor. Que Deus nos abençoe. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.